Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E logo eles contaram a Jesus, e ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que eles falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, a partir do Evangelho, nessa liturgia, nos coloca diante dessa jornada de Jesus em Cafarnaum e nos coloca Jesus também, diante de Jesus, que ele está aí em uma casa. E essa casa é uma casa muito familiar, é a casa dos discípulos, uma casa cheia de discípulos. Nós temos aí a presença de Pedro, André, Tiago, João. E aí nos faz lembrar aquela passagem onde Jesus disse, Dizia assim: aquele e aquela que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus constitui a família de Jesus. Constitui a família de Jesus. Então nós estamos aí diante desse evangelho onde Jesus está entre os seus. Mas entre os seus, nós temos aqui algo que nos chama a atenção, que é um membro da família que está doente, que é a sogra de Pedro. E o texto vai nos dizer que Jesus faz aí alguns atos. É muito legal a gente parar e perceber que Jesus aqui ele não faz nada extraordinário. Mas no ordinário da sua ação, nós observamos o extraordinário acontecendo, que ele faz um ato de aproximar. Deus se aproxima de nós. Deus arma sua tenda entre nós, se aproxima de nós, conversa conosco, e propõe um projeto de vida. Ele se aproxima desta mulher. E aqui então nós temos a presença verdadeira desse Deus que se aproxima dos aprisionados, daqueles que sofrem, que carrega suas doenças, que carrega sobre si esse peso descomunal de uma vida que não é vida. E a partir daí ele oferece, a partir desse toque, uma realidade nova. E no segundo momento vai dizer o texto, Jesus tomou a doente pela mão, tocou. Veja que bacana, veja que bonito, veja que extraordinário. Em um ato tão simples e, por assim dizer, ordinário, nós temos Deus executando por meio de sinais simples uma realidade extraordinária que Ele quer se aproximar de nós. Na nossa febre, na nossa dureza de coração, na nossa dificuldade de dar o sim, Ele quer se aproximar de nós. E Ele quer tocar a sua, a minha, a nossa mão. E a partir daí, a partir desse projeto bonito de salvação que Ele traz para nós, nos levantar. Então esse verbo, levantar, que aparece frequentemente em contexto de ressurreição, quando falamos da ressurreição, é para dizer que a mulher prostrada pelo sofrimento, que acaba trazendo para ela uma limitação, a partir desse encontro com Jesus, tem aí vamos dizer aqui, uma nova primavera, a possibilidade de viver plenamente.
mas em contato com quem? Com aquele que é Senhor da vida, que devolve a vida. Isso aqui é muito bonito. Então, podemos dizer que todas as vezes que nós verdadeiramente, de coração escancarados, nos colocamos diante de Jesus, dizendo: entre, a casa é sua, entre, a minha vida é sua, entre, a minha comunidade, a minha família, a nossa paróquia, a nossa igreja é sua, Senhor. Entre, acontece aí algo de ressurreição, algo de revivamento, algo de refazer, né? Algo que refaz uma realidade que outrora estava febria em uma realidade saudável, vigorante, tonificada. Que coisa maravilhosa! Diante desse evangelho, nós vamos perceber ainda que tem um terceiro momento, que nesse terceiro momento nós temos o resultado do contato com Jesus. Ou seja, depois que esta mulher tem esse ato salvífico de Deus de aproximar, esse ato salvífico de Deus de tocar a nossa humanidade, ela passa então a servir. O efeito imediato desse contato com Jesus é exatamente esse dinamismo de uma vida que refloresce e começa a servir, coloca a vida a serviço. E eu sempre gosto de lembrar que às vezes nós temos algumas dificuldades de pensar esse serviço. Esse serviço não tem nada de extraordinário. Repito, é no ordinário da vida que nós mostramos que temos dentro de nós uma realidade extraordinária, que nos faz fazer o melhor, que nos faz lançar a semente, que nos faz olhar para o outro como irmão, que nos leva ao perdão, que nos faz desejar reconfigurar toda uma realidade de vida a partir de um apaixonamento pela pessoa de Jesus. E aí veja, o Evangelho ainda vai dizer que, passado esse momento, já no entardecer, o sol se pôs e levaram a Jesus muitas pessoas. Aqui é para dizer que o sol que se põe e as trevas onde estão mergulhadas todas as realidades do ser humano, numa escuridão sem esperança, encontra ali então com Jesus. E ele, no seu papel de missão, né, papel e missão de libertador, de Messias, ele é capaz de devolver a luz, porque o texto vai dizer: Jesus curou muitas pessoas, atormentadas por várias doenças, expulsou muitos demônios, para nos dizer que todos aqueles e aquelas que se sentiam aprisionados pelo sofrimento, a injustiça, o pecado e tantas outras realidades que nos faz ser menos diante de Jesus, o sol que nunca se põe, o sol sem ocaso, a luz verdadeira. Todos aqueles mergulhados nas suas noites, levados até Jesus, são iluminados e libertados e trazidos para uma luz maravilhosa, inseridos numa dinâmica salvífica graciosa. Que beleza! Ele liberta nas profundidades do ser humano que se abre a sua graça. Então, acredito que no Evangelho desse final de semana, Jesus vai nos ensinando muitas coisas. E para finalizar, nós chegamos nesse ponto final, gran finale, onde Jesus, de madrugada, sai como quem ensina aos discípulos. É preciso estar em comunhão com aquele que nos deu a missão. É preciso estar em comunhão com aquele que nos confia essa dinâmica da pregação, da evangelização. Caso contrário, nós perdemos o rumo. Então Jesus retirou-se para um lugar solitário em oração. E lá, conversando com o Pai, em diálogo com o Pai, refaz de novo e de novo
as energias para continuar a sua caminhada. E é por isso que os discípulos, ao procurar Jesus, eles vão dizer para ele assim: olha, está todo mundo te procurando. Está todo mundo te procurando. E Jesus vai dizer para eles: vamos para outros lugares. Significa o que, gente? Significa, olha, se aconteceu o reino de Deus na vida dessas pessoas, se elas se abriram à salvação, se elas se abriram à salvação e à luz que vem de Deus para tirá-las das trevas, ótimo. Mas nós não podemos nos prender a um clube. Nós podemos e devemos ir para outros lugares. Ir até aqueles que estão doentes. Ir em direção aos enfermos, febrios, endemoniados, paralisados. É para lá que nós devemos ir. E eu acredito muito que se não tivermos ligados profundamente à proposta salvadora de Jesus, ao Evangelho, aquilo que a igreja nos diz enquanto missão nossa, a igreja enquanto sacramento de salvação no mundo, se nós não estivermos conectados muito afinadamente a tudo isso, é impossível largar um grupo que nos reconhece como verdadeiros salvadores da pátria. As pessoas ficavam admiradas, encantadas, loucas, porque Jesus fazia ali coisas maravilhosas, mas Jesus não se prendia àquilo. Jesus não se prendia aos aplausos. Ele sempre queria avançar. Nessa liturgia de hoje, domingo, dia do Senhor, avancemos. Avancemos. Tenhamos a coragem de avançar. Seja você padre, bispo, seja lá quem for, seja você freira, seja você membro de comunidade, seja você catequista, coordenador de pastoral, movimento, avancemos corajosamente, com o coração em chamas do Espírito, que quer lançar a semente do reino de Deus o quanto mais melhor para todos os lugares, e jamais prender a nossa dinâmica evangelizadora a um pequeno grupo, a um pequeno aplauso ou reconhecimento. Que Deus, na sua infinita bondade, que seja Ele a reconhecer a nossa missão quando estivermos frente a frente com Ele. Que sejam os anjos a bater palmas pela nossa dedicação. Que seja Maria Santíssima, nossa mãe, a curtir o nosso jeito de viver. Que sejam os santos e santas de Deus a dizer parabéns, muito bem, continue, é por aí, é assim mesmo, tá bacana. Que sejam eles. E que deles nós desejemos esses aplausos e essa positivação da nossa ação evangelizadora, e não dos homens e mulheres do nosso tempo. Se alguém disser parabéns, ótimo, mas eu preciso continuar. Se alguém disser, olha, está muito bom o seu trabalho, está maravilhoso, etc, etc. Que bom, obrigado, mas eu preciso ir para outros lugares. Eu preciso avançar. Que tenhamos a coragem de avançar. Que tenhamos a coragem de nos retirar para que a luz do Cristo Salvador brilhe e que nós sejamos meros servos do Senhor. Meros servos e servas do Senhor. Nada mais. Sem mérito algum, diante da minha miséria, faço o que Deus me ordenou. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, te faça feliz como missionário, missionária, compromissado com sua fé e com a salvação do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.